Então, se formos fazer uma estatística aqui... Faz sentido. Faz sentido. Pessoal, Matheus, como é que você fez isso? Você estuda, investiga isso? Você, por fato de estudar psicologia, os psicólogos fazem isso? Não tem nada a ver. O grande erro do senso comum é acreditar que os psicólogos, quando vão conversar com vocês, ele está tentando criar padrões, tentando decifrar quem sou eu como pessoa. Gente, o cérebro humano, independente da sua formação, nós já fazemos isso por natureza. Você cria pastinhas nos seus arquivos de memórias sobre determinada pessoa. Se você sofreu um trauma na sua adolescência, um assalto, você estava andando com o carro, foi assaltada, foi sequestrada, o que seja, o traço daquela pessoa, os traços daquela pessoa vão ficar registrados numa regiãozinha, possuem outras envolvidas, chamada hipocampo, uma região responsável pelas suas memórias de longo prazo, pela fixação disso. E aquela pessoa foi tão forte com você, aquele momento foi tão forte, que aquilo vai ficar marcado, cristalizado em você, que você não vai esquecer. Porque perto da região hipocampo, que a gente chama os grupos de corpos celulares chamados neurônios, os corpos dos neurônios, eles fazem conexão, as suas fibras, com uma outra regiãozinha que eu vou falar no final, que é especificamente ligada ao medo, que é a amígdala. Elas conversam muito juntas. E quando você sente medo, uma insegurança sobre uma pessoa, sabe quando você bate o olho na pessoa e fala, esse cara não me cheira bem, esse cara não é legal, essa menina eu não gosto dela, não sei explicar porquê, mas ela não é legal. Porque alguma coisa, isso não estou falando de psicanálise, estou falando de neurociência, nas suas memórias, te trouxe essas lembranças, que é um sinal de segurança. Matheus, fique esperto com essa pessoa, fique esperto com essa mulher, fique esperto com esse homem. Nesse trabalho, essas pessoas estão te olhando desse jeito por causa disso, disso, disso. São sinais que o seu corpo enviam para você perceber a decisão e tomar e agir mediante algo. Isso é na educação, você educando os seus filhos, os seus alunos, isso é nos seus relacionamentos, isso é quando você está com ansiedade. São reações fisicoquímicas, fisiológicas, neurofisiológicas, que o seu organismo está mandando esse sinal para você. Tá, mas daí, Matheus, o que eu posso fazer com isso? O que eu quero trazer com essa descrição de personalidade, que felizmente eu fiquei no faz sentido, essa era a ideia, é que quando as pessoas, grande parte, principalmente do senso comum, quando está desesperado para tomar uma decisão, ou fazer escolhas, ou mudar a vida, o que elas fazem? Buscam referências em artigos científicos? Não, dificilmente. Vão buscar em revistas, outras revistas altamente renomadas, como Tititi, Caras ou Contigo. Você vai buscar o quê? O traço da sua personalidade. Ou seja, eu vou buscar o quê, Wander? A astrologia, por exemplo. No campo científico, e eu falando como pesquisador, a astrologia não tem, ou seja, buscar o quê? O que você pode me ajudar? E vai mais além, tarô, cartomante, né? Nossa visão como professor aqui, eu respeito o que você acredita em traços de personalidade, mas na visão científica, nós sabemos que isso não tem comprovação nenhuma, gente. Nenhuma, não tem artigo científico nenhuma que é renomado, artigo renomado, que comprove isso. Quer ver uma coisa? Quem acredita em horóscopo aqui? Agora vai ficar com vergonha, com certeza. Hein? Tome algumas tacinhas de vinho. Uma taça e pode relaxar. Não é? Que signo você é quando se conhece uma pessoa? Não é assim que funciona? Eu sou pisciano. Pisciano é uma pessoa rude, ou então uma pessoa alegre. Aí vem aquelas receitas de bolos, né? Que até se liga um rádio, ouve uma TV, tem aquele programa específico, não é? Traçando uma personalidade. E isso é algo que fica muito latente nas pessoas. Principalmente quando vocês estão ansiosos, né? Com uma notícia não tão boa, né? Que traz uma ansiedade enorme, então nós ficamos tendenciosos a buscar uma resposta para aquilo. A gente corre atrás da resposta. Muitas vezes ela não é a resposta. E
e na maioria das vezes a gente enxerga como se fosse uma resposta. Não é? Exato. O professor Wander tocou num assunto interessante, é porque nós respeitamos a sua escolha. Mateus, eu sigo a astrologia, por exemplo, desde a minha adolescência, sempre me dei bem. Ok, continue isso. Mas a minha visão científica é que você tem outros caminhos e comprovados, seguros, de que sim, você pode tomar o controle das suas escolhas. Porém, lembro muito de uma frase de um grande filósofo poeta, Pablo Neruda. Ele diz: você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é prisioneiro das suas consequências. E o problema é quando essas consequências são tão fortes e nós não temos o controle das consequências, que você fica o quê? Desesperado, com ansiedade. E quando você está num processo de ansiedade, essa regiãozinha que eu disse, esse grupo de neurônios, essa regiãozinha chamada amígdala, ela é mais fortemente acionada que outra região que está aqui, ó, urgentemente atrás de sua testa, o córtex pré-frontal. As suas regiões pré-frontais são responsáveis pelo seu comportamento inibitório. Quando você está seguindo uma dieta e não quebra a dieta, é você questionando você mesmo. Mas por que eu estou fazendo isso? Essa regiãozinha que está sendo mais fortemente acionada, ela está tomando conta do acionamento das suas amígdalas. Você possui duas, uma no hemisfério direito e uma no hemisfério esquerdo. Só que o problema, Wander, é quando as pessoas começam a buscar milagres, descrições, estereótipos de outras pessoas e julgando aquelas pessoas por um traço de personalidade como este que vocês leram agora. Mateus, você mentiu para nós? Você cometeu isso? Eu vou ler essa descrição, eu quero que a descrição que for similar, por favor, levante a mão, tá? Você tem uma necessidade de ser querido e admirado por outros, e mesmo assim você faz críticas a si mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas, no geral, consegue compensá-las. Você tem uma capacidade não utilizada que ainda não a tomou em seu favor. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes tem dúvidas se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedade, e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente, e não aceita as opiniões dos outros como uma comprovação satisfatória. Entretanto, você percebeu, em certo momento, que é melhor não ser tão franco ao falar de si mesmo para os outros. Algumas de suas aspirações, sonhos, desejos tendem a fugir da realidade. Para terminar, você é extrovertido e sociável, mas existem momentos em que você é introvertido e reservado. Quem se aproximou dessa descrição aqui que está no papel, por favor, levante a mão. Pessoal, todos os papéis são iguais. Todos os papéis são iguais. O que eu mudei foi, eu troquei uma frase de cima pela de baixo e a de baixo pela de cima e dei um enter para dar um espaço, como se você olhasse no amiguinho, tem umas que é um parágrafo como esse, tem outros que é 2 parágrafos, eu só apertei um enter, e tem um terceiro modelo que são 3 parágrafos, mas é a mesma descrição. E por que isso ficou tão evidente em todos? Porque isso, gente, que acontece é um outro erro de pensamento, muito bem estudado na psicologia, que a astrologia busca muito isso, ou seja, buscar, por exemplo, nos signos, essa descrição de personalidade aberta, universal. Genérica. Genérica, que enquadra na vida de todos. Todos aqui ficaram no C, faz sentido. Por quê? São palavras genéricas, frases genéricas que você se enquadra nisso. Mateus, tem um nome disso? Tem, eu vou passar para vocês. O que chamamos disso na psicologia, aqui está em inglês, é Forer Effect, ou seja, efeito Forer. Esse psicólogo descobriu isso muito bem, relatou isso muito bem, no ano de 1948, onde que ele passou a mesma descrição que está em suas mãos, com as mesmas palavras, eu até só troquei algumas palavras para ficar um texto um pouquinho mais moderno, onde que de 0 a 5 pontos, ou seja, de 0 não tem nenhum sentido e 5 faz todo sentido, a média dos seus alunos no curso de psicologia, foi de 4,89. Ou seja, até os alunos de psicologia se enquadraram nas descrições que eles mesmos ajudaram a descrever através de estudos da astrologia. Pessoal, o que eu quero trazer com vocês é que você sim pode acreditar ou não nisso, mas você tem a oportunidade e tem a segurança de informações que você pode tomar melhor controle e fazer melhores escolhas nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal e profissional. Mateus, como eu faço isso? Se questionando, se perguntando como isso. Nossa, Mateus, isso você viu na neurociência? Não. Já dizia isso há muito tempo atrás? Ah, eu esqueci, perdão.
O Ford Effect, o que seria esse efeito? É a forte inclinação do ser humano em acreditar em descrições de sua personalidade, sem perceber que a mesma avaliação poderia se aplicar a praticamente qualquer outra pessoa. Depois, se você checar com o seu coleguinha, com a sua amiguinha do lado, você vai perceber que a descrição é a mesma. Só muda o parágrafo. Dei 2 parágrafos, dei 2 enter, 3 enter. Isso acontece. Como que você pode diminuir esse efeito que vai acontecer na sua vida, a todo momento que nós estamos fazendo julgamentos? É você questionar e duvidar das coisas. Você possui na sua frente uma caixinha em triângulo com uma frase de um pensador que eu gosto muito, que é Platão. Uns dizem que essa frase é de Platão, outros dizem que é de Sócrates. Como Sócrates não tem livro escrito, os livros, os diálogos foram escritos por Platão, Platão tem essa frase, que é: uma vida não questionada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Mateus, então eu tenho que questionar tudo? Cuidado. Não é no sentido de que, Mateus, vamos sair hoje? Ah, eu não vou. Mas por que você não vai? Ah, porque eu não estou afim. Mas por que você não está afim? Porque senão você vai acabar sendo um amigo chato. Não é questionar toda hora, mas sim questionar, por exemplo, os seus sentimentos. O porquê em determinado momento, quando eu falei de medo ou ansiedade, você sentiu uma insegurança. Aí você pensa, nossa, isso que o Mateus falou me tocou profundamente. Primeiro passo. Mas nada adianta, se você não tiver o primeiro passo firme, você precisa dar o segundo e o terceiro. O que seria o questionamento? Por que você ficou desse jeito? Porque, Mateus, eu tive uma discussão com meu pai. Eu tive uma discussão com meu irmão. Por isso que eu fiquei desse jeito. O que você pode fazer com isso? Eu preciso conversar com ele. Veja, você vai traçando caminhos que quando você está no estágio de desespero ou com ansiedade, você literalmente fica cego. Por que você fica cego? Porque essas regiõezinhas que eu disse, uma delas é a amígdala, o processamento dela é 2 vezes mais rápido que o processamento cognitivo de você tomar o controle sobre determinada situação desesperadora. Por isso que muitas vezes um pai, quando vê um filho sofrendo, comete loucuras. Por isso, quando você às vezes está apaixonado, e eu vou mostrar os estágios da paixão no cérebro humano, você comete coisas do tipo, você recebeu o 13º, pagou suas contas, mas mesmo assim, como presente para a namorada, ou para o marido, ou para a esposa, ou para o namorado.